E aí, galerinha do oitavo ano, vamos começar com a nossa videoaula, certo? Pessoal, hoje vamos dar continuação ao nosso conteúdo, tá? O nosso conteúdo é sobre sistema de equação do primeiro grau. Lembra que eu falei que existe várias formas de resolver um sistema, beleza? E aí, dentre as várias formas, eu já ensinei a vocês o método da tentativa, já ensinei a vocês o método da adição, substituição e comparação, certo? Ensinei e resolvemos exercícios aí nos nossos encontros virtuais. Beleza? Hoje vou dar continuação, tá? E aí eu vou mostrar um tipo de sistema de equação, que é o sistema de equação fracionária, e logo em seguida eu vou mostrar o último tópico, tá? Do nosso capítulo, que é mostrando como resolver um sistema a partir do gráfico, tá? E aí a gente vai ver algumas considerações. Hoje a aula vai estar mais dinâmica, vai ser mais rápido, porque eu já copiei tudo aqui, a gente vai fazer tudo a partir desse pequeno resumo que eu fiz. Então vamos lá. Sistema de equações fracionárias, tá? Qual é a definição disso? É todo sistema de equação onde pelo menos uma das equações apresentar a incógnita no denominador, certo? E aí, como exemplo, eu trouxe essa definição. Ó. Observe que nesse sistema de equação, a minha primeira equação tem incógnitas no denominador. E isso caracteriza esse sistema como sendo um sistema de equação do primeiro grau. Como resolver, professor, quando aparecer dessa forma? Pessoal, não se preocupa, tá? Resolve-se simples e fácil como a gente resolveu todas as outras. Primeiro, a gente transforma essa equação em uma equação que ela não seja fracionária para facilitar a nossa vida, tá? Preste a sua atenção, tá? Observa aqui, ó, que eu vou aplicar um métodozinho fácil, fazendo meio pelos extremos aqui, e eu vou encontrar que 2m é igual a 3n. Olha só como ficou fácil. Então, essa equação é essa mesma equação, tá? Só que de uma forma mais resumida. E aí, para que a gente possa encontrar o valor desejado, eu posso fazer o seguinte. Eu posso isolar nessa equação, eu isolo uma das incógnitas, vou isolar m aqui, tá? M é igual a 5 menos n. E aí eu substituir na minha primeira. Observe o seguinte, tá? Nesses casos, sempre a maioria das vezes vai ser mais fácil a gente aplicar o método da substituição. Então vamos lá. Substituindo m, então eu tenho que 2 vezes 5 menos n vai ser igual a 3n. Certo? Fazendo chuveirinho, eu vou ter que 10 menos 2n igual a 3n. Tudo que é n do lado, tudo que não é do outro. Então vai ficar 10 é igual a 3n mais 2n. Passei o 2n para o segundo membro. Isso vai me dar 5, tá? Então 5n igual a 10. Logo n é igual a 10 por 5. N sendo igual a 2. Encontrado o valor de n, vou substituir para encontrar o valor de m. M vai ser igual a 5 menos 2. M é igual a 3. Então tá aí, ó, a nossa solução. E com isso eu tenho o conjunto de solução dado pelo par ordenado. Como m é a primeira, então 3, 2. Tá? Então é o nosso sistema de equação fracionária resolvido a partir desse simples método. Tá? Não tem bicho de cabeça, pessoal. Analisa a sua situação e depois você resolve, beleza? Espero que todos tenham entendido. Nas nossas aulas vamos resolver mais algumas situações desse tipo, tá? E aí, seguindo, a gente chega na solução de um sistema, né? Solução gráfica de um sistema de equações. Mas para isso a gente precisa aprender logo o que é um plano cartesiano. Pessoal, o que é um plano cartesiano? Plano cartesiano nada mais é do que o cruzamento entre duas retas de forma perpendicular, tá? Lembrando isso, ó. Lembrem disso, tá, pessoal? Todo professor pergunta a vocês. O que são retas perpendiculares? Basta você dizer, ó. São retas que se cruzam formando ângulos de 90 graus. O que é um plano cartesiano? É o conjunto de duas retas que se cruzam perpendicularmente. O que é um plano ortogonal? São retas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Sempre vai existir essa pergunta, tá? Tanto faz o professor ser eu ou outro professor, ele sempre vai fazer essa pergunta a vocês. Então, o que é um sistema cartesiano? É o cruzamento entre duas retas de forma perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, tá? Nesse cruzamento, percebam o seguinte, eu consigo dividir um plano, imagine meu quadro todo e eu traçasse duas retas aqui, ó. Se o meu quadro fosse um plano, eu dividi o meu quadro em quatro partes. Essas quatro regiões são chamadas de quadrantes, tá? Então eu vou ter o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante.
sempre contada nessa forma, tá? Vocês sempre vão contar dessa ordem aqui, tá, pessoal? Nunca vocês vão contar numa ordem diferente. Sempre nessa ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Sempre no sentido anti-horário. E aí, observa o seguinte, tá? As minhas duas retas são retas que recebem nome. A reta que está na horizontal, deitada, é horizontal. Reta X, ela recebe o nome de abscissa. É o eixo das abscissas, tá? Ou, se preferir, pode ser o eixo do domínio. E aí vocês vão entender melhor domínio quando estiver lá no primeiro ano, tá? E aqui eu tenho Y, retas da ordenada, ou reta da imagem. E aí, novamente, vocês vão entender essa definição, ou no nono ano, certo? Que vocês vão ver isso lá, mas mais profundamente no primeiro ano, que vocês trabalham com isso mais focadamente, para todos os tipos de função que você pegar lá, certo? Vocês vão ver lá no primeiro ano, vocês vão trabalhar a questão do domínio e da imagem, beleza? Então, reta X, reta da abscissa, reta Y, reta das ordenadas. E aí, com isso, pessoas, preste atenção. Quando eu divido esse meu plano em 4 quadrantes, eu tenho a parte positiva e a negativa, certo? Então, ó, para cima, em relação ao eixo Y, eu tenho sinais positivos. Se eu vier para a parte de baixo, eu coloco valores com sinais negativos. Por exemplo, aqui eu vou botar o menos 3, certo? Menos 3 na parte de baixo. Vou colocar o menos 2, menos 2. Vou colocar o menos 1, menos 1. O zero é o ponto de encontro entre as duas retas, tá? O ponto de encontro entre as duas retas é a origem do seu sistema cartesiano. Então, zero nesse ponto. Para cima, positivo, ó. 1, 2, 3. Pessoal, não se confundam, tá? Eu tenho lá minha reta, dividida pela reta X, e aí eu começo assim, ó. 1, 2, 3, 4. É crescente para cima, decrescente para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Beleza? Não esqueçam disso, porque tem muita gente que erra na hora de colocar os pontos no plano. E aí eu tenho a minha reta no eixo das abscissas, do mesmo jeito. Para a direita, eu tenho sinais positivos. Para a esquerda, eu tenho valores de sinais negativos. Por exemplo, novamente, menos 2, menos 1. 0 é o ponto de encontro, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Pessoal, eu sei que tá meio borrado ali porque tá uma coisa em cima da outra, mas tenta organizar aí no material de vocês, tá? Faz um desenho maiorzinho aí, ó, e coloca esses pontos da forma que eu tô lhe falando, que eu tô lhe dizendo, para que vocês possam estudar depois. Então, como é que se dá a solução gráfica a partir do plano cartesiano? Primeiro peguei aqui uma equação, tá? Peguei lá a minha equação do primeiro grau com duas incógnitas. Como é que a gente vai fazer a solução? Beleza, vamos lá. O mais indicado seria que você pegasse e isolasse uma das variáveis. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou dizer que y é igual a 8 menos x. Certo? Como o x ficou do outro lado, eu atribuo alguns valores para x. E aí pode ser qualquer valor, tá? Você vai atribuir qualquer valor para x. Vamos lá. Eu vou atribuir valores para x como sendo 0, 1, 2, 3. E aí eu vou ter aqui a minha função, ó, a minha representação. Y é igual a 8 menos x. E aí quando eu fizer a substituição de x, dos valores que eu atribuí para x, no x e fizer a operação, eu vou encontrar y. E aí eu vou montar o que a gente chama de par ordenado, x, y, que a gente vai colocar no nosso gráfico. Preste atenção só, tá? Então, olha só. Y é igual a 8 menos 0, que dá 8. Todo mundo concorda que 8 menos 0 é 8? Logo, y é igual a 8 menos 1, 7. Y é igual a 8 menos 2, 6. Y é igual a 8 menos 3, 5. Viu aí, pessoal? E aí, ó, isso aqui forma um par ordenado. 0, 8, 1, 7, 1, 7, 2, 6, 3, 5. Esses pares ordenados a gente vai plotar em um gráfico. Olha só, peguei aqui, tá? Só fazendo a representação gráfica, né? É um esboço, tá, pessoal? Não é a realidade, não é o real, mas é um esboço do gráfico. Então, quais foram os valores que eu peguei para x? 0, 1, 2, 3. Quais foram os valores que eu achei para y? 5, 6, 7, 8.
5, 6, 7, 8. E aí eu vou ligar. Observe a ordem que eu estou colocando, tá? 5, 6, 7, 8. Crescendo para cima, tá? E aí eu vou ligar os pontos. 0, 8. Toda vez que eu tiver um par ordenado, ó. Lembrem disso, tá? Toda vez que eu tiver um par ordenado formado por um número 0 e um número diferente de 0, eu vou marcar o meu ponto em cima do eixo para representar aquele par ordenado. Se eu marco em cima do eixo, eu tenho que marcar um número diferente de 0. Como o número diferente de 0 é 8 e 8 está no eixo y, porque a coordenada sempre vai ser xy, então eu vou lá no ponto x, no ponto 8, no eixo y, e marco um pontinho. Beleza? 1, 7. 1, 7. Sempre fazendo esse pontilhado, tá? Ó. 2, 7. 2, 6. 3, 5. E aí eu tracei. Essa é a representação. Pessoal, eu deixei até agora para dizer a vocês, tá? A representação da solução gráfica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é sempre uma reta. E aí a gente tá vendo, ó. A representação é uma reta. Beleza? Então isso aqui foi para vocês aprenderem a construir a reta. Se vocês já sabem construir o gráfico, tá? E aí eu vou pedir para vocês para poder repetir essa situação depois no módulo de vocês, aí no caderno de vocês, dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho o vídeo, dá uma pausa e tenta construir você mesmo, tá? Não precisa ser para esses mesmos valores de x, pega outros valores, tá? Pega menos 3, menos 4, menos 1, 0, né? Menos 2, pega 4, 5, pegue outros valores para x, substitua de novo na minha equação e resolva ela encontrando novos pares ordenados para você colocar aí novamente a representação gráfica, beleza? Então eu tenho a representação gráfica, solução gráfica de uma equação do primeiro grau, ou melhor, o gráfico de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Essa mesma situação nós vamos fazer para um sistema de equação. Tá aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa. Porém, observe o seguinte, tá? Olha só a sacada aqui que eu utilizei. A minha equação do primeiro grau que eu utilizei foi x mais y igual a 8. A minha primeira equação aqui do meu sistema é x mais y igual a 8. Ou seja, essa eu não vou fazer mais porque eu já tenho aqui. Eu vou fazer a segunda. Mesmo processo, tá? Eu vou isolar o y. Y é igual a x menos 4. Não sei se vocês estão entendendo o que foi que eu fiz, mas eu vou explicar. O y eu passei para o lado de lá, estava negativo, foi positivo. O 4 estava positivo, passei para o lado de cá, veio negativo. De novo, eu passei o y para o outro lado. Quando eu passei para o outro lado, ele fica positivo. E o 4 que estava no outro lado, eu passei para o primeiro membro. Estava positivo, veio negativo. Então ficou y igual a x menos 4. Tenta entender isso aí, tá? E aí eu vou encontrar os valores. Vou atribuir valores para x. Vou substituir nessa expressão. Vou encontrar meu y e montar meus pares ordenados x e y. Ah, professor, quais são os valores que você vai pegar aí nesse? Vou pegar os mesmos, por exemplo. 0, 1, 2, 3. Pode ser os mesmos, professor? O ideal é que sejam os mesmos, tá? Porque você vai ter que ver o comportamento da reta. Então vamos lá. Observe como é que vai ficar. Y é igual a... Cadê? Vamos lá. 0 menos 4 é menos 4. Y é igual a 1 menos 4 menos 3. Y é igual a 2 menos 4. 2 menos 4. 2 menos 4 menos 2. Y é igual a 3 menos 4 menos 1. E aí eu tenho os pares ordenados. 0 menos 4 é 1 menos 3. 2 menos 2. 3 menos 1. Beleza, foram esses valores que eu encontrei. Vou lá para a minha representação gráfica de novo, tá? Olha só, os valores de x foram os mesmos, então não mudam. Só vou colocar aqui os valores de y. Eu encontrei o menos 4, vou colocar o menos 4 aqui. Menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Coloquei que foram os valores que eu encontrei. Ligando os pontos. 0 menos 4, o ponto marcado em menos 4. 1 menos 3, 1 menos 3. 2 menos 2 e menos 3, 1. 3 menos 1. Tá aqui o ponto. Então, ó, a reta que representa o gráfico é essa.
Pessoal, vocês observaram que nessa definição existe um ponto onde as retas se encontram? Nesse caso que elas se encontram, como elas não formam um ângulo de 90 graus, elas não são perpendiculares, tá? Elas recebem o nome de retas concorrentes, certo? Ou, se preferir, retas oblíquas, porque a definição de concorrente é a definição entre que é o cruzamento entre duas retas. Então essa aqui é concorrente, só que é concorrente perpendicular. Essa aqui também é concorrente, só que como não forma ângulos de 90 graus, são concorrentes oblíquas, beleza? Então, ó, são retas concorrentes. E porventura existe um ponto de encontro entre elas. Esse ponto de encontro é a solução do meu sistema. Eu sei que ponto é esse, tá? Eu não coloquei aqui justamente porque eu vou definir ele agora. Esse ponto de encontro seria o ponto 6, 2. Pode colocar na minha equação que serve, tá? 6 mais 2, 8. 6 menos 2, 4. Certo? Eu não coloquei ele aqui porque eu não quis. Mas eu quero que vocês observem o seguinte, é o comportamento da sua reta. A sua reta, elas vão se cruzar em um ponto. E esse ponto no qual elas se cruzam é chamado de ponto de solução. É o ponto em comum entre as duas retas. Logo, esse ponto é o ponto de solução. É a solução do meu sistema de equação do primeiro grau. Logo, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma única solução. Como tem uma única solução, um sistema possível determinado. Por que você está falando isso, professor? Porque eu vou explicar agora. Quando eu tenho como solução gráfica de um sistema de equação retas que são concorrentes, se você preferir pode colocar oblíquas, retas concorrentes, eu tenho um sistema que é dito SPD. Anotem aí, tá? SPD é Sistema Possível Determinado. No módulo de vocês tem. Hoje nós estamos estudando da página 130 até a página 136, se eu não estiver enganado. Tá? Então, ó, SPD, Sistema Possível Determinado. Retas coincidentes. Retas coincidentes são retas que passam pelo mesmo local, tá? Pelo mesmo local geométrico. Então, retas coincidentes, o sistema vai ser SPI, Sistema Possível Indeterminado. Indeterminado de várias soluções. E retas paralelas, quando eu construo o gráfico que as minhas retas ficam paralelas. São retas que vão se representar um sistema impossível, não tem solução. Por quê? Retas paralelas não se cruzam jamais. Como elas não se cruzam, então não tem como eu ter uma única solução para ela. Então, observa, retas concorrentes se cruzam em um ponto, esse ponto é o ponto de solução, sistema possível determinado. Retas coincidentes, aonde a primeira reta passa no mesmo local geométrico da outra reta, então eu tenho todos os pontos de uma reta também pertencem a outra, então eu tenho várias soluções, já que o ponto de cruzamento entre elas é a solução do sistema, né? Então aqui eu tenho vários pontos de cruzamento entre as duas, ou seja, eu tenho aí várias soluções. E retas paralelas. Como eu tenho retas paralelas, eu não tenho ponto em comum entre elas, logo o sistema é um sistema impossível, tá? Pessoas, para a gente finalizar aqui, eu vou deixar aí um exercício para vocês. No módulo de vocês, na página... Deixa eu pegar aqui a página, certo? Primeira página, página 131, certo? 131, o exercício número 8. Só o da página 131, pessoal, certo? Só a letra A, B, C e D. E aí, depois, continuando, eu quero que vocês resolvam os exercícios da página 133, só a questão 9 e 10, ou melhor, só a questão 9, tá? Só a questão 9 na página 133. E, finalizando aqui todo o nosso estudo, eu quero que vocês resolvam os exercícios... vamos lá. O exercício 13 da página 137, certo? Lembrando que eu quero esse exercício da página 137 pelo sistema de equação resolução por gráfico, tá? Eu quero que você classifique em SPD, SPI ou SI pelo gráfico, certo, pessoal? Então, por hoje é só, certo? E aí, na segunda-feira, nos encontramos e definimos como é que fica isso aí, tá? Eu vou resolver os exercícios com vocês para que vocês entendam melhor.